Só de ligar aqui a câmera eu já começo a ficar emocionada. Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vocês já viram aí no título sobre o que eu vou falar. Pra começar, eu tô há 2 anos longe aqui do canal. Nos últimos dias eu tenho tido muita vontade de voltar. Já tem uns meses que eu venho pensando. Aliás, desde que eu saí aqui do canal, eu tenho vontade de voltar, mas eu não consigo. Aconteceram muitas coisas na minha vida. E aí eu vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu antes de eu voltar, pra vocês entenderem, porque a minha vida hoje ela é completamente diferente do que o que vocês viam aqui antes. Meu último vídeo que eu me lembro, eu gravei em 2022, foi em dezembro de 2022. E aí em 2023 eu não gravei mais nada. Em 2023 foi quando meu pai ficou muito doente mesmo. Em janeiro ele começou a ficar muito ruim. Vou contar assim brevemente, né, pra vocês o que aconteceu. Em janeiro meu pai começou a ficar muito ruim. E aí ele foi em uma consulta de emergência, assim, né, pra poder fazer um exame, ver o que tava acontecendo, um exame de sangue. E eu tinha voltado a trabalhar com o meu pai. E antes até de voltar a trabalhar com o meu pai, eu falei assim pro meu esposo, olha, eu não queria voltar a trabalhar com o meu pai, mas eu tô um pouco incomodada e eu acho que eu vou voltar a trabalhar com ele, o que você acha? Aí ele falou assim, vai, porque às vezes pode ser uma oportunidade de você ter um tempo com o seu pai, um último tempo. Aí eu achei estranho ainda, eu falei, ué, mas meu pai nem tá ruim, nada, não tem nada. Mas eu falei, é verdade. Aí eu voltei a trabalhar com meu pai em 2022, que foi um pouco antes de dezembro. Em janeiro de 2023, o meu pai saiu para fazer esse exame de emergência. E como foi de noite, ele falou, vou buscar o resultado no outro dia. Então nós fomos, abrimos o escritório, tudo. E aí eu fiquei trabalhando e a minha mãe foi com ele buscar o resultado. Ela ligou, porque eu fiquei esperando eles pra me buscarem, pra fechar o escritório, tudo, porque eles só iam buscar o resultado. E aí a minha mãe ligou e falou, olha, fecha tudo, porque o pai... Mexeram, mas acho que dá pra eu gravar rapidinho, porque eu não quero parar, porque senão eu já sei que eu não vou continuar. Aí voltando, a minha mãe falou, olha, fecha tudo, porque o pai ele vai ficar internado. Deu uma alteração aqui no exame dele, de sangue. Aí, assim, o meu coração, ele já se fechou assim, sabe? Deu aquele aperto, porque aí eu lembrei do que o meu esposo tinha falado. E aí, na mesma hora, eu senti isso. Eu falei assim, meu Deus, meu pai vai morrer, será? Porque a minha mãe chorava, desesperada. E aí, enfim, fechamos. E desde aquele tempo... o meu pai ficou internado, saía, voltava aqui pra casa, voltava pro hospital pra fazer algum procedimento ou porque estava passando mal. E aí estava em investigação que ele tinha de fato. No princípio, nós achávamos que era uma síndrome rara, que tinha os sintomas que ele estava, né, que apresentava todos os sintomas. E na verdade era um câncer, só que assim, alguns médicos diziam que era um câncer, outros diziam que era síndrome. E é claro que eu preferia acreditar na síndrome. E eu estudei muito, li muitas coisas e fazia com que meu pai acreditasse também que era síndrome. Mas aí no fim não era e já não teve mais o que fazer. Mas nesse tempo, antes de realmente meu pai falecer, começou a me dar aquela coisa de a gente tem que aproveitar tudo, porque olha como a vida é, né? Ela pode acabar a qualquer instante, então vamos aproveitar tudo. E aí eu quis fazer tudo de uma vez. E meu pai pedia muito uma netinha, um netinho, meu pai pedia muito. Ele falava, ai, quando você vai me dar uma netinha? E eu falava, pai, eu não quero ter filho. E aí quando ele ficou assim, eu falei, bom, eu quero que o meu pai seja avô de um filho meu, então... e eu quero ficar grávida. E aí eu corri pra fazer alguns exames pra ver, né, se eu podia ter filho e tudo. E os meus exames, eles deram alterados. Aí eu conversei com meu esposo, falei, olha, realmente a gente não pode ter filho, eu não posso ter filho no caso. Ele falou, tudo bem, a gente já não ia ter mesmo, vida que segue.
O mês que vem eu volto lá, mostro os exames pra doutora, vejo o que ela fala, né? O outro mês eu já voltei, na verdade, pra fazer o pré-natal, porque aí eu engravidei e eu fiquei muito feliz, porque na minha cabeça daria tempo do meu pai ver o bebê e tudo. Felizmente não deu. Esse mês agora de setembro, fez 2 anos que o meu pai faleceu. Ele faleceu em 1º de setembro. Descobri que estava grávida uns dias depois do meu aniversário, que foi em julho. Se eu não me engano, foi dia 27 de julho de 2023 que eu descobri que eu estava grávida. E o meu pai faleceu em 1º de setembro de 2023. E quando eu descobri que estava grávida, eu queria muito que meu pai soubesse o que era, porque eu falei pra ele que se fosse um menino, eu colocaria o nome dele, que era João. Eu não tinha semana suficiente para fazer a sexagem, só que na semana que meu pai faleceu, eu completei a semana da sexagem. E aí um dia que ele tava bem ruim, eu corri atrás de um lugar que fazia sexagem 24 horas, que saía, né, em 24 horas. Consegui fazer, e aí eu planejei um chá revelação pro dia 2 de setembro, na minha cabeça eu planejei. Mas aí o meu pai, ele tava internado, e aí eu falei, eu não vou querer fazer chá revelação, porque meu pai nem vai estar aqui. Então eu vou contar pra ele direto o que é. E aí ele lá no hospital, a minha mãe abriu o resultado, deu pra gente, e era realmente um menino, que era o João. Fiquei muito feliz, meu pai também. Só que aí no dia 1º de setembro meu pai faleceu. Outra coisa que mudou na minha vida também, eu sou mãe hoje. O meu filho, ele tem 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e meio. Gostaria muito de ter gravado na gravidez pra vocês, gostaria muito de ter continuado a gravar, porque era algo que eu gostava, sabe, de fazer, me sentia bem. Mas com tudo isso que aconteceu, eu não consegui. Já tem uns dias que eu tô com vontade, hoje eu falei, acho que eu vou ligar a câmera e vou tentar fazer esse vídeo. Então se vocês estão vendo esse vídeo é porque deu certo. Espero que não tenha ficado muito confuso pra vocês entenderem. Eu tentei resumir pra não ficar chato nem cansativo. Gente, hoje a minha vida ela é diferente, ela é muito diferente. Quem acompanha, quem me conhece mesmo, sabe que tudo nós fazemos em família. O meu pai, ele era um grande amigo meu, um grande amigo mesmo. Então, tudo a gente fazia em família, tava sempre junto, meu pai levava, meu pai buscava, enfim. E depois do João, a nossa vida, ela mudou tudo. Do João, meu bebê. E o João, ele nasceu, e pra quem é mãe de primeira viagem, talvez me entenda, é tudo muito novo pra mim ainda, mesmo passado já quase 2 anos. Ainda é muito novo, ainda é uma coisa que eu estou tentando me adaptar, mas eu amei ser mãe, eu amei ficar grávida. É uma coisa que eu nunca pensei pra mim, mas eu tenho certeza que vem de Deus, porque eu não seria capaz de pensar algo tão grandioso pra minha vida, eu não seria capaz de planejar algo tão incrível pra minha vida. É só Deus mesmo que pôde fazer isso por mim, porque eu não seria capaz, gente. É muito gostoso ser mãe, é muito lindo. Tô apaixonada pelo João. Ele não tá aqui agora, senão eu mostraria ele pra vocês, mas nos próximos vídeos ele tá por aqui, aí vocês vão conhecer ele. Ele é uma criança linda de todas as formas, ele é amoroso, ele é inteligente, ele é bagunceiro. Ele é lindo, gente. Ele é o amor da minha vida. É o que trouxe vida, sabe, assim, nesse momento tão triste, tão difícil. É o que me fortaleceu, porque eu tive uma gravidez no luto. Foi uma gravidez difícil nessa parte, porque graças a Deus a minha gravidez foi uma gravidez saudável, foi uma gravidez muito gostosa, assim, sabe, muito bonita. Eu me achei muito bonita. E aí eu tive essa questão também, sabe, depois que... Eu nunca me importei com isso, mas depois, hoje eu já me importo, hoje eu já me importo com o meu corpo, eu já me importo a forma que eu estou, eu não me sinto tão bem. Por isso eu relutei muito também pra gravar, porque eu ficava pensando, nossa, eu vou aparecer lá muito gorda, vou aparecer lá muito feia, a minha casa bagunçada, as coisas assim diferentes, sabe, fora do lugar, tudo diferente do que eu vivi.
Mas, gente, essa é a minha realidade hoje. Eu sou assim hoje, eu estou assim hoje. E eu espero que vocês gostem de acompanhar essa nova fase, porque eu tenho pretensão de estar aqui, de voltar pro canal. Sempre foi algo que eu gostei de fazer. Eu acho que é uma forma também de eu me sentir mais viva, mais minha cara mesmo, sabe? Mais o meu jeito, porque quando a gente é mãe, a gente acaba se transformando em tudo. Eu falo por mim, né, talvez, não sei se tem alguma mãe diferente disso, mas a gente acaba se anulando, a gente acaba vivendo ali pro bebê, pra maternidade em si. E eu quero fazer algo que eu goste, e gravar é o que eu gosto. Ah, mas vai ter uma visualização, ótimo. Ah, vai ter 1 milhão, ótimo. Ah, mas eu nunca fiz isso por número, gente. Eu sempre tratei todo mundo muito bem aqui no canal. As pessoas que chegavam até mim pelo YouTube. Eu não tenho um canal grande e isso nunca me afetou. Eu sempre dei o meu melhor desde o primeiro vídeo, com 1 inscrito, 2, 10 mil, não importa. Eu sempre dei o meu melhor, fiz o meu melhor, caprichado, com carinho. E é o que eu quero continuar fazendo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar a minha nova família, essa minha nova história. Mesmo que com essa parte triste, que eu ainda estou tentando seguir, ainda estou tentando, assim, me renovar. Não sei se essa palavra é certa, renovar, mas eu ainda tô tentando me levantar, sabe? E seguir. E aí foi uma forma que eu encontrei de fazer algo que eu goste de fazer. E também que fique pro João poder ver depois, gente, porque ele já vai fazer 2 anos. Aconteceram tantas coisas legais na nossa vida que eu poderia ter registrado e deixado pra ele. E eu acho que é uma forma legal, porque eu tenho aqui no YouTube alguns registros legais com meu pai, de momentos em família. E eu acho que ele vai gostar bastante também de ver quando ele crescer um pouquinho. Não esperem uma rotina como antes, porque é impossível. Eu já tentei viver a rotina de antes, gente, não dá. Não espere uma casa impecável, uma casa limpíssima, uma casa tudo organizada como antes. Espere só uma rotina real de uma mãe, de uma família, que é a minha, né, rotina real. Às vezes outra rotina pode ser essa casa impecável, limpa e tudo mais, mas a minha não é, então já estou adiantando pra vocês. Mas a nossa rotina, ela é muito gostosa, ela é divertida, é cansativa também, é uma rotina real, gente. E eu quero muito poder mostrar isso pra vocês, e eu espero que vocês acompanhem, que vocês gostem. Agora, talvez nos primeiros vídeos seja um pouco difícil, porque eu nem sei mais como gravar. Tem que voltar àquela rotina de editar, que eu nem sei se eu lembro tudo, mas eu vou fazer aqui também. Aqui o YouTube, ele é diferente, né, do Instagram, ele é um lugar sem filtros, então aqui, ó, sou eu mesma, não tem filtros. A minha casa, às vezes, o ângulo não vai estar o melhor ali no cantinho do arrumado, mas vai estar pegando toda a bagunça. E é isso, vida real, vida que segue. Espero novamente que vocês estejam aqui, que vocês gostem e que vocês interajam comigo, porque eu amava interagir com vocês. Fico feliz de poder ter contado isso pra vocês, mesmo que de uma forma resumida, porque é tanta coisa que a gente passou, que se eu for ficar falando aqui, vai dar 1 milhão de vídeos. Agradeço de vocês terem assistido até aqui, espero que vocês tenham entendido, porque pra mim ainda é um pouco difícil de falar e a minha cabeça ela não acompanha muito. Minha cabeça cansada de mãe, ela às vezes não acompanha o meu raciocínio. Um beijo pra vocês, espero vocês aqui no próximo vídeo. Se você chegou aqui agora por esse vídeo, seja bem-vindo. Já se inscreve pra acompanhar. O meu Instagram, ele tá meio... assim, não parado, sabe? Mas tá lá, com coisas mais pessoais, mas também pode me seguir lá que eu vou amar. Você já estava inscrito aqui, aproveita para acompanhar os próximos vídeos também. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!